Olá, shalom, shalom, boker tov, muito bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil. O nosso bom dia, boker tov, que o Eterno vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Eu sou More Malachi Ben Israel, líder da Sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E é um prazer estar aqui na manhã deste sexto dia da semana, dia de nossos preparativos para o Santo Shabat. Estamos agora em contagem regressiva para o Shabat. Após o pôr do sol, iniciamos o nosso Shabat com o serviço de Kabbalat de Shabbat. Já quero aqui deixar um convite a você, a toda a sua família, a estarem conosco, rezando conosco, recebendo aí mais um Santo Shabbat. Então, hoje nós faremos a leitura da sexta e sétima Aliote, as duas últimas leituras da Parashá de Vaikra. Só estamos arrumando aqui. Ok, agora está tudo certo. Leitura das duas últimas Parashot, o livro de Vaikra, Parashá de Vaikra, está no capítulo 4 de Levítico, do versículo 27 até o capítulo 5, verso 26. Hoje é dia 24 do mês de março do ano de 2023 e dia 2 do mês de Nissan do ano de 5783. Parabéns a você que hoje está completando mais um ano de vida, mas ao todo, muita saúde, muita alegria, muita paz, muita felicidade neste dia e em todos os dias da sua vida. Seja um dia repleto de grandes bênçãos e realizações. A você que hoje também está comemorando um dia festivo, Mazal Tov, parabéns. Shalom, shalom a todos os nossos amigos, todos os nossos internautas e a toda a comunidade Anusim Brasil. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E se uma alma do povo da terra pecar por erro, por fazer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer, e se tornar culpado, e se lhe for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por sacrifício uma cabrita sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e degolará o sacrifício de pecado no mesmo lugar da oferta de elevação. E tomará o sacerdote do seu sangue com o dedo e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e todo o seu sebo tirará como foi tirado o sebo do sacrifício de pazes, e o fará queimar o sacerdote no altar para ser aceito com agrado perante o Eterno, e o sacerdote expiará por ele, ele será perdoado. E se de cordeiro for seu sacrifício de pecado, fêmea sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e o degolará por oferta pelo pecado no lugar em que se degola a oferta de elevação, e tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com o seu dedo, e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e todo o seu sebo tirará, como foi tirado o sebo e as demais partes do cordeiro dos sacrifícios de pazes, e os fará queimar o sacerdote no altar sobre o fogo aceso em nome do Eterno. E o sacerdote expiará por ele, pelo pecado que cometeu, lhe será perdoado.
E quando alguma alma pecar sob juramento, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido e não o denunciar, levará seu pecado. Ou se alguma alma tocar em alguma coisa impura, ou em cadáver de animal impuro, em cadáver de quadrúpedo impuro, ou em cadáver de réptil impuro, e se essa impureza lhe for oculta, e se tornar culpado, ou quando tocar em impureza do homem, seja qual for a impureza com que o homem se fez impuro, ele for oculto, se este tornou-se impuro, e se ele for oculto, que estava impuro, e o souber depois e se tornar culpado, ou quando alguma alma jurar, pronunciando com os lábios fazer mal ou bem a si mesmo, seja o que for, e pronuncie com juramento, ele for oculto, e o souber depois que foi culpado de uma dessas coisas, e quando for culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou e trará como sacrifício a Hashem, ao Eterno, pelo pecado que cometeu do rebanho, uma ovelha ou cabrita como sacrifício de pecado, e o sacerdote fará expiar por ele do seu pecado. E se as suas posses não lhe permitirem trazer uma ovelha ou uma cabrita, trará pelo delito que ele cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Eterno, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é por sacrifício de pecado e destroncará sua cabeça pela nuca, porém não o separará, e aspergirá com o sangue do sacrifício de pecado sobre a parede do altar, e o resto do sangue será espremido na base do altar. Ele é um sacrifício de pecado. E o segundo fará em oferta de elevação, conforme o ordenado, e o sacerdote expiará por ele do pecado que cometeu, e lhe será perdoado. E se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como sacrifício por aquilo que pecou a 10ª parte de um efá de flor de farinha de trigo, por oferta de pecado. Não porá sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, pois ela é oferta de expiação. E a trará ao sacerdote, e tomará dela o sacerdote seu punho cheio, como oferta memorial, e a fará queimar no altar sobre o fogo aceso em nome do Eterno. Ela é uma oferta de expiação, e expiará por ele o sacerdote com uma dessas ofertas pelo pecado que cometeu, ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como sua parte da oblação. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: se uma alma profanar alguma coisa sagrada e pecar por erro nas santidades do Eterno, trará por seu delito ao Eterno do rebanho um carneiro sem defeito, do valor de 2 ciclos de prata, segundo o ciclo da santidade, por sacrifício de delito, e pagará o valor da coisa sagrada pela qual pecou, acrescentando a 5ª parte, e o trará ao sacerdote. E o sacerdote expiará por ele com o carneiro do delito, ele será perdoado. E se alguma alma pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se devem fazer, e não souber, e for culpado, então levará a sua iniquidade, e trará do rebanho um carneiro sem defeito no valor de 2 ciclos, por ciclo de defeito de delito, ao sacerdote, e expiará por ele o sacerdote pelo erro que cometeu sem saber, ele será perdoado. Ela é uma oferta de delito, certamente se tornou culpado perante o Eterno. E falou o Eterno a Moshe, dizendo:
Quando alguma alma pecar e fizer falsidade contra o Eterno, e negar ao seu companheiro a coisa que lhe foi entregue sobre custódia, ou um empréstimo em dinheiro, ou roubos, ou roubou ou extorquiu o seu companheiro, ou encontrou uma coisa perdida e negou, e jurou em falso, se fizer alguma dessas coisas que fazem o homem pecar, e será que quando pecar e se achar culpado, devolverá o que roubou, o que extorquiu, a coisa que lhe foi entregue, sobre custódia ou coisa perdida que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou um falso, pagá-lo-á por inteiro, e acrescentará a quinta parte a quem pertence, o dará no dia em que ele se confessar culpado. E como oferta de delito trará ao Eterno um carneiro sem defeito do rebanho, no valor de 2 ciclos de oferta de delito ao sacerdote, e expiará por ele o sacerdote diante do Eterno. Ele será perdoado em qualquer uma de todas essas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'haya olam atah b'torreinu Baru atah Adonai noten hatorá. No início da leitura da sexta aliá, a Parashá continua falando acerca da imposição de mão, que era o momento em que a pessoa que cometeu o delito, cometeu o pecado, ela mesma colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal e ali então era feita uma imposição de mãos. Se uma alma pecar involuntariamente, deverá trazer, conforme lemos aqui no capítulo 4, 27, podemos ler novamente. Se uma alma do povo da terra pecar por erro ou fazer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer tornar-se culpado, ele for conhecido depois do pecado que cometeu, trará por sacrifício uma cabrita. Pecar de forma involuntária foi o que comentamos na quinta aliá. Mesmo que o pecado fosse cometido involuntariamente, a pessoa que cometeu deveria oferecer um sacrifício, pois o maior prejudicado foi ele mesmo, pois manchou a sua alma. Ainda que pedimos perdão ao momento que é oferecido o sacrifício, como era, devemos rezar, e pedir perdão ao Eterno pelo pecado que cometemos, para que nossa alma esteja sempre alva, ou limpa, como se diz. Então, ainda que hoje cometemos um erro e pedimos perdão, temos que rezar, pedir perdão à pessoa a quem foi prejudicada, ofendida, e também pedirmos perdão a Deus pelo pecado que cometemos, porque quando cometemos um pecado, nós manchamos a nossa alma. Então, não podemos manter essa mancha dentro de nós, mas sim manter a nossa alma pura, limpa, Então, cada animal que era oferecido em sacrifício era diferente, não somente no tamanho, mas como no seu próprio instinto, Por exemplo, no caso de uma cabrita, por exemplo, ela gosta
a gente sabe que é um animal que gosta de viver em locais altos, né? A cabrita é aquele animal que vive ali nos lugares bem altos. Significa que ao se oferecer esse animal, a pessoa almejava sempre também uma elevação, o que o pecado não a impedisse de alcançar este objetivo. Então, cada animal tinha suas características, além de tamanho, também no significado dentro do momento que estava sendo oferecido, né? A cordeira, ela simbolizava a mansidão, ainda que tenha o mesmo símbolo da cabrita, né, de elevação. Ela era um animal e é um animal que simboliza a mansidão. Então, significa mesmo que se uma pessoa ela tenha sabedoria, uma vida com mais sabedoria, ela dificilmente, né, será uma pessoa agressiva. Então, de forma que é o que nós devemos agir, né? Não sermos tão agressivos para com as pessoas, com o próximo, e sempre procurar viver e querer o bem. E quando uma pessoa pecar, para aliar de hoje, existiam vários tipos de pecado, conforme nós vimos aqui. Uma testemunha deve relatar todos os fatos relevantes que observou. Então, se não o fizer e estiver sob julgamento, ou juramento, de que será testemunha confiável, incorrerá em seu próprio pecado. Então aqui a pessoa também cometia pecado, mesmo que ela visse alguma coisa e não fosse agir em prol da pessoa que estava sendo condenada. Então ela não podia omitir também. Então a Torá, ela nos proíbe de tocarmos, como vimos, nos cadáveres. Isso simboliza adquirir de um corpo morto, sem vida, alguma característica indesejável. Nesse caso, a imobilidade. Então, por que não podemos tocar em uma pessoa que está morta? Então, é o que nós falamos há pouco. Quando nós colocamos as nossas mãos sobre o filho, sobre uma pessoa, nós estamos transmitindo para aquela pessoa coisa boa, bênçãos, energia, coisas boas. Então, quando seria no caso aqui o inverso, quando tocamos em um cadáver, nós estamos trazendo uma coisa que não é boa para dentro de nós. Então, devemos sempre estar atentos ao que nos cerca, para não omitirmos socorro em prol de nosso próximo. É isso então. Finalizamos por aqui a leitura da Parashá Vaikra, sexto dia da semana, e quero uma vez mais convidar a todos a estarem conosco no serviço de Kabbalat Shabbat através do nosso canal Anusim Brasil. Tenham todos um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, fique com Deus, Shalom, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shalom.